Olá, gente. Estamos aí pro nosso Precisamos Falar. Já estou aqui com meu cafezinho para esse nosso papo. Hoje, então, funcionando o programa como deve funcionar normalmente. Como o objetivo aqui é dar uma curva no YouTube, eu vou fazer o programa gravado ao vivo. Então não vai ter corte, eu tomando meu café, conversando com vocês. No final do programa, eu sempre vou responder algumas perguntas do programa anterior. Então vocês podem deixar aí, enquanto eu vou falando aqui, as perguntas de vocês, normalmente. Se alguém quiser deixar algum superchat, fica à vontade. Eu vou ler sempre na quarta seguinte. Esse programa, para quem ainda não está acostumado, vai sempre ao ar nas quartas-feiras, às 21 horas. É o nosso Precisamos Falar. É um quadro novo que eu estou inaugurando aqui a terceira semana e é a primeira semana que ele está funcionando assim. Por quê? Porque o YouTube decidiu que não quer mais, né? O meu chefe, o YouTube, decidiu que não quer mais o formato de live. Ele desmonetiza, entrega para bastante menos gente. Então, essa maneira aqui eu quero preservar o ao vivo, essa maneira informal de falar e ao mesmo tempo também dar um jeito no meu patrão lá para ver se ele deixa eu trabalhar mais à vontade. Bom, hoje, gente, nós vamos falar sobre machismo estrutural. Eu quero falar um pouquinho sobre uma questão geracional. Eu não vou abordar o assunto que é delicado de maneira teórica, bem pelo contrário, eu quero abordar aqui de maneira bastante tranquila, que fique fácil para todo mundo entender. Eu não ia falar sobre isso hoje, não é a minha especialidade, mas eu acho que eu tenho aqui talvez algum relato importante, talvez seja necessário que eu dê aqui os meus 50 centavos sobre esse assunto. Por que eu vou falar disso? Porque hoje pela manhã, postando os cortes da live, como eu estou fazendo desde a semana passada, eu postei, no vídeo que vai ao ar sempre às 7 da manhã, o trecho da live onde eu falei do caso Mariana Ferrer, né? Eu falei brevemente, o vídeo é bem curto, o objetivo não era fazer uma análise mais crítica, criteriosa da situação, era apenas apontar um aspecto que eu trouxe na live, que é aquela questão de não importar muito, ou melhor, de na minha avaliação não importar nada o fato dela ser ou não uma aproveitadora, como muitos infelizmente estão dizendo. O problema é que eu coloquei esse vídeo hoje pela manhã e me surpreendeu demais as reações. As reações foram muito ruins, né? A minoria, evidentemente, mas uma minoria que deixa a gente triste. Porque o discurso primeiro, vem apoiado num tal materialismo que eu não entendo muito bem. E segundo, vem de pessoas que dizem, olha, eu gosto do teu trabalho, acompanho o teu trabalho, mas uma postura que eu vejo como machista, corporativista, e eu acho que é por isso que eu preciso falar algumas coisinhas aqui. É evidente, eu vou falar do caso específico, mas o assunto central até não é o caso específico. Claro, se você não conhece o caso, vai ficar um pouco mais difícil, mas é falar de uma questão estrutural. Então, assim, compartilhe o link desse vídeo, deixe seu like, é importante. Todo o conteúdo aqui é um oferecimento dos nossos apoiadores, seja um apoiador também, tá aqui no comentário fixado todos os links para apoiar o canal. Se você quiser comprar essa caneca bacana aqui, é uma forma legal de me ajudar, também a me manter no ar aqui. E, enfim, então eu acho que já deu tempo pro pessoal ir chegando, né? Receber a sua notificação e eu posso entrar no assunto. Então, primeiro, gente, assim, eu tenho que ter muito cuidado para falar essas coisas aqui, porque eu sou homem e, portanto, eu sou, em alguma medida, evidentemente, machista. Eu sei disso. E por isso eu quero falar um pouquinho de questões estruturais e também geracionais. Também não quero biscoito, sabe? Aquele papo do feminista lá. Não, não é isso. Eu não vou me colocar jamais no lugar da mulher aqui. Eu não vou falar da perspectiva da mulher. Eu vou falar da perspectiva do homem em meio ao machismo estrutural que existe na sociedade. E por que desse comportamento corporativista, onde se pede
mais rigor no processo, peraí, não é bem assim, ficam apontando questões do comportamento particular da vítima. Por que disso e por que de tantos, embora minoria dos que comentaram no meu vídeo, terem vindo dizer: Humberto, apaga, Humberto tá errado, Humberto, juridicamente não tem nada de errado, não tem prova contra ele, a guria é uma esperta, esse tipo de gente, blá blá blá, tem que ter cuidado, eu chamei o cara de playboy, tal. Tudo isso eu vou tentar aqui pontuar a partir dessa visão aqui que eu tentei colocar para vocês. Vamos lá. Eu tenho todo o direito de, enquanto influenciador das minhas redes sociais, de considerá-lo, a partir do que eu vi, do que eu li, culpado por um crime de estupro. Isso não significa que eu agora abandonei uma ideia abolicionista penal, que eu quero que ele seja enforcado em praça pública, coisa do gênero. Não. Eu acho que ele tem amplo direito de defesa. Aliás, uma das minhas críticas é essa, disparidade de armas na hora do processo, mas eu já vou falar disso mais pra frente. E nem entrei no mérito jamais de que tipo de sanção ele deve, numa questão ideal, tomar a partir de ser responsabilizado. A minha questão central é a responsabilidade. Ele tem que ser responsabilizado por um ato de agressão, um estupro. Tá? Então eu tenho sim direito de dizer isso. Humberto, mas por que não compara com o caso Lula? Tem que esperar acabar até lá, ele ainda não é considerado culpado. Eu não sou a justiça burguesa. No caso da justiça burguesa, ele só vai ser condenado, sofrer as sanções previstas na nossa justiça burguesa no final do processo, e ele tem todo o direito de defesa. Eu não sou a justiça burguesa. Eu vi, li, tive uma impressão sobre o assunto e tenho uma opinião. E posso estar errado, evidentemente, mas não vi até agora nenhum argumento que indique que eu estou errado. Se eu estiver errado, amanhã eu digo, estava errado. Mas até agora não, porque os argumentos que usam para dizer que não tem provas contra o rapaz, desculpem, passapanismo. Depois eu vou entrar na questão geracional que eu estava falando ali, que eu acho que é a mais importante. Mas eu só quero situar a respeito especificamente desse assunto para passar o assunto específico, tá? Para nós entrarmos no assunto estrutural, que eu acho que é o mais relevante desse nosso precisamos falar de hoje. Porque vejam, para mim tem uma questão muito simples ali. Se é simplesmente o caso de uma menina tentando dar o golpe do estupro, né? Tipo, ela foi lá e transou com ele e depois disse que foi estuprada, ele não precisaria ter mentido na versão inicial. A mentira dele entrega a ele. E depois, se a gente vai para os pormenores, as coisas vão ficando ainda mais escabrosas para o lado dele. E isso não quer dizer que ela não esteja querendo se aproveitar da situação, não. Não estou afirmando isso. Até acho que não. Acho que não. Acho que ela queria se aproveitar de uma outra situação que não deu bem certo, e eu acho que agora ela é vítima de um caso de estupro e está sendo uma segunda vez estuprada, pelo menos a partir do que a gente viu lá na audiência. E não só no trecho lá do The Intercept, tá? Mas vamos supor, mesmo que fosse o caso, tá só se aproveitando, ela tentou dar o golpe. Eu acho que se ela tentou, ela conseguiu. Porque senão ele não precisaria mentir, gente. Ele primeiro não tinha chegado perto dela. Se eu tenho grana pra caramba e sei que eu vou nesse tipo de lugar que tem tudo que é tipo de gente, e outra, a menina ter 1.000, 2.000, 5.000, 100.000 seguidores, isso é um Instagram, ele é normal, tá? Eu conheço várias ex-alunas minhas que fazem isso. Tem umas com 300 mil inscritos, seguidores, melhor dizendo. Tem outras com 2.000 e levam profissionalmente do mesmo jeito. Isso tem a ver com a nossa sociedade. Empregos vão desaparecendo, outros nichos vão surgindo. Então é bastante comum, tá, que as meninas façam isso. É emprego. Então era normal que tivesse esse tipo de pessoas lá. Esse rapaz sabia disso. Então, no mínimo, ele estava na chuva para se molhar. Se ela tentou, eu não acredito nisso, como eu disse, mas se ela estava lá para dar um golpe, ele caiu. Tá? Porque então ele mentiu. Por que ele mentiu? Por que ele primeiro disse que não chegou perto dela, se negou a entregar o material para o exame,
né? A investigação teve que colher o exame dele no copo, e depois bateu, e aí então ele mudou a versão, depois ele mudou de novo. Quer dizer, ele chegou de uma versão inicial de não cheguei perto dela a transei com ela, mas não dava pra saber se ela estava consentindo ou não. O que eu disse lá no meu vídeo, só isso aí já é motivo para considerá-lo um estuprador. Né? Porque se ele não tinha condições de saber se ela estava consentindo ou não, a única coisa razoável a ser feita era não transar com a menina. Ah, mas ela demorou tantos dias, ela ficou confusa. Gente, uma pesquisa de 5 minutos na internet mostra que essas situações são comuns em casos de estupro. Muitas vezes a mulher sequer demora algum tempo porque ela não consegue ter a certeza se foi estuprado ou não. Pela própria pressão da sociedade, a questão da culpabilização da vítima, tudo isso tem teses escritas sobre essa situação. Né? Inclusive, o pessoal do direito especializado sabe disso que eu estou falando, vocês podem conferir aí. Então isso também não é motivo, muito menos aquilo que ele usou. Aí as pessoas apelam para tudo que é tipo de subterfúgio. Ele tem que ser julgado primeiro. Assiste a audiência inteira. Gente, 3 horas de audiência. Para quê? Para escutar a lábia do advogado. Aliás, essa é uma outra questão fundamental, disparidade de armas. Se a versão dele é aquela e ele pode provar, por que 30 câmeras que poderiam comprovar a versão dele sumiram? Não é difícil de imaginar que o poder econômico tenha modificado, né, essa cena aí, corrompido de alguma maneira e colaborado para que essas filmagens não tenham aparecido. Agora, não é engraçado que se tinham lá as câmeras e que comprovariam a tese do rapaz, por que não tem os vídeos? A mesma coisa a questão do estupro de incapaz. Tem até uma discussão sobre isso, eu não quero entrar na questão jurídica, mas já chegou enviesado. Olha a disparidade de armas, a gente sabe que o determinado advogado de determinado escritório muda completamente o peso. E a própria audiência, eu acho que depois de uma audiência como aquela, não há algo a discutir. Aquele processo não pode contar no seu desenrolar uma audiência como aquela. Um processo inquisitório terrível. Mas a construção que o advogado fez, claro, é um advogado habilidoso, por isso que ele é caro. Ele faz uma construção ali, mas tá errado aquilo ali. Humberto, mas tu não é advogado, tu não é juiz. Ok. Então por isso que eu digo, eu tô dando a minha opinião a partir do que eu vi e eu tô dando os meus motivos para ter essa opinião. Para mim, ele chupou uma bala, sim. Ele cometeu uma agressão, sim. Um estupro, se você preferir. E não interessa o que a menina fez, deixou de fazer. E aí a questão geracional, talvez eu já possa começar a falar sobre isso. Eu acho que já dá para dar por encerrada essa questão da questão específica. Porque uma questão geracional é uma questão estrutural. Vamos falar primeiro da questão estrutural. Desde lá de Engels, que a gente já sabe que a primeira propriedade privada foi a mulher. Né? Primeiro foi a terra e depois a família, vamos dizer assim. Há uma privatização da família e então uma privatização da mulher. Então todas as sociedades estruturadas derivantes deste processo têm esse machismo estrutural. Tá? Isso é uma questão assim, que a gente pode trabalhar talvez futuramente, mas em linhas gerais é isso. Tá? Houve a privatização do meio de produção por excelência, né? A terra, daquilo que pode ser o meio de produção por excelência, e da família, que passa a ser propriedade do homem. E isso passa a estruturar todas as sociedades daí em diante. É fundamental esse entendimento aí. Então nós, todos os homens que vivemos no capitalismo, temos esta carga. Nós somos parte de uma estrutura machista, organizada a partir desta premissa. Então eu sou machista. O fato de eu reconhecer isso não tira essa carga machista que a gente tem. Tá? É um processo de tentar se desconstruir continuamente. Eu, por exemplo, nasci em 81, eu sou de uma outra geração. Meu pai nasceu na década de 40. Meu pai foi o único homem da minha mãe e é ainda até hoje a vida inteira. Então vejam a estrutura familiar que eu fui criado, que é uma estrutura patriarcal tradicional. Eu, por exemplo, jamais fui cobrado, na casa da minha mãe, a lavar uma louça ou coisa assim. Isso era serviço da minha irmã.
né? Entretanto, eu tinha que estar lá, de repente, olhando como é que o meu pai faz para cortar a grama, coisa assim, serviços de homem. Tá entendendo? Isso provoca uma marca muito difícil de tirar no cérebro da pessoa depois de adulta. Por sorte, eu sou um coroa desses que na minha época se chamava prafrentex. Né? Então, porque também há aí um conflito geracional que me preocupa bastante. Tá? E eu não quero aqui dizer que a minha geração é melhor que essa, porque eu também tenho esse entendimento. A tendência natural é sempre achar que a nossa geração é melhor que a dos outros, ou foi mais legal, enfim, no meu tempo que era bom. Né? A gente já deve ter escutado isso alguma vez na vida. Não é isso que eu quero falar aqui. Eu quero dizer o seguinte. Primeiro, há então essa questão estrutural machista. Tá? Tem alguns... Todo homem é machista, porque vive, nasce, cresce nessa estrutura que eu tentei aqui exemplificar e também dar uma pincelada de teoria para vocês. Só que tem duas posturas que a gente pode ter em relação a isso. Tá? Aqui simplificando mais uma vez. Uma é uma postura conservadora, diz, olha, é assim mesmo, entendeu? Deixa de mimimi, não sei o quê, que é uma postura que geralmente a direita se aproveita e os setores conservadores da esquerda também. Ou você pode ter uma postura progressista em relação a isso. Antigamente, nós chamávamos de prafrentex, né? O coroa prafrentex, aquela coisa assim. É uma postura progressista, no sentido assim, mas era assim, mas pra mudar, né? Pra mudar. Não precisa ser assim, né? Não precisa ser assim, de repente não é legal que seja assim, né? Quem sabe, né? Sei lá. Então eu, embora seja dessa geração, né? Vocês imaginam toda a questão estrutural, ainda mais uma cidade do interior, eu sempre me coloquei como uma pessoa dessas para frentex. E mesmo assim, carrego um monte de vícios estruturalmente construídos por uma sociedade machista. Né? Então, eu sou apontado aqui em casa várias vezes pela minha companheira por causa dessas coisas e reconheço e retomo os erros, porque não é fácil de mudar. Agora tem uma outra situação que é a seguinte. Aí é a questão mais geracional. Na nossa geração, na minha geração lá, nós começávamos a ter uma vida social de transição para a idade adulta por volta ali dos 14, 15 até os 18 anos. Uns um pouquinho mais cedo, outros um pouquinho mais tarde. E não havia nada dessas coisas que existe hoje. Tá? Internet, telefone, essas coisas assim. Então nós tínhamos um processo de socialização que no mínimo é diferente do processo de socialização que a gente tem hoje. Né? Do jovem nesse momento, que é um momento sempre conturbado de passagem. E o nosso momento foi um momento que provocou muitas coisas horríveis. Porque tinha muito preconceito, né? Aquela coisa que hoje a gente sabe que é bullying, a gente não identificava dessa forma. E isso não é bonitinho, como alguns conservadores gostam de dizer. Não, muita gente carrega a celeuma desses processos até hoje. Embora também tenha um lado que era bom. Vejam bem, eu não estou negando esse lado ruim, mas tinha um lado que era bom e eu não sei onde esse lado bom está acontecendo hoje. Que era o lado da resistência à frustração, que era o lado das coisas acontecerem no mundo real. Porque nas classes médias, eu fui um moleque classe média pobre, né? A maior parte da classe média é pobre, tá, gente? A maior parte, mas tem uma parte da classe média que não é pobre, que era o caso lá daquele rapaz lá do caso específico que eu abri aqui, nós precisamos falar. Mas a maior parte da classe média é pobre. Eu era um rapaz de classe média, o meu grupo eram pessoas de classe média. Como é que eu posso dizer? Nós tínhamos nos processos de socialização, nós desde muito cedo queríamos sair para a noite. Então, encontrar outras pessoas, sabe? Que nem eu brinco às vezes na internet, pegar gente. Hoje eu ainda brinquei, gente, vocês precisam sair e pegar gente. Por quê? Porque nesse sair e pegar gente, também tem uma escola de vida nesse processo. Porque eu vejo, e aí voltando na questão, tentando fazer o link geracional com a questão do machismo estrutural, que é o que eu quero aqui colocar para vocês, e não é fácil, porque eu tenho que pisar em ovos até para não falar bobagem, não deixar o meu machismo também transparecer aqui. Né? Qual é o ponto? Moleques, classe média, criados numa estrutura machista estruturalmente construída, tem uma dificuldade neste processo de transição para a vida adulta, onde vão descobrir sexualidade, onde vão se relacionar, onde vão ficar, vão pegar gente, que nem a gente fala aqui brincando. Tem um momento muito difícil ali, que é aceitar o não das meninas.
Aceitar o não é uma coisa muito difícil, porque, primeiro, as crianças são cada vez mais mimadas, então elas chegam na pré-adolescência, na adolescência, acostumadas com o sim. A classe média, mais evidentemente, porque quanto mais materialmente pobre, mais a vida te diz não por uma série de coisas, então você ganha um pouco mais de resistência ao não. Mas na classe média, embora materialmente não tenha, sempre há aqueles pais ali que tentam juntar tudo. Quanto mais materialmente você tem, mais o não fica distante. Por isso que eu disse que um não para um rapaz burguês, sim, porque é um burguês. Ah, mas ele é um profissional liberal, não é burguês. Já juntou grana, já tem empresas, já vive do capital, já é burguês. São um apêndice aqui. Então, por isso, a questão da dificuldade de lidar com o não é muito mais difícil. E o machismo estrutural opera aí, de certa maneira, fazendo com que os meninos encontrem desculpa na postura das meninas para resistir à frustração do não. Vamos botar uma questão concreta aqui. O rapazinho tá lá, tá na balada, não sei o que, aí estão, né, daqui a pouquinho usaram uma droguinha, daqui a pouquinho tomaram um traguinho, isso aí, né, pode acontecer ou não, não é o mais relevante. Ficou lá com a menininha, ou a menininha ficou com o rapaz, ou os dois rapazes se pegaram, enfim, não interessa. Aconteceu de tudo, aquilo na mão, a mão naquilo, se pegaram, aconteceu, papapá, se chegar na hora H, que nem eu falei lá no vídeo, que era pra ser bem mais rápido. A menina pode estar nua, pode ter acontecido de tudo, se chegar na hora H, ela diz não. É não. Tá entendendo? Ah, mas ela tá se fazendo porque não sei o que, porque acontece. Pode ser o que for, não interessa qual a segunda intenção, se ela quer dar um golpe, se ela não quer dar um golpe, se ela tá se fazendo, se ela não tá se fazendo. Tô entendendo? Por isso que eu disse saiam de casa, peguem gente, porque essa situação de chegar na hora H e a menina dar pra trás, isso é comunzérrimo, gente. Ah, mas ela fez isso, fez aquilo. E é comunzérrimo o papo. Eu mesmo já falei esse papo. Ah, a menina se fez, não sei o quê. Porque, né, vagabunda, fica com todo mundo. Aí chegou pra mim e tava se fazendo. Sabe aquele papo? Isso é machismo, gente. Não interessa. Tá entendendo que não interessa? E agora já não tô falando do caso específico lá. Não tô dizendo o que aconteceu lá. Tô falando que esse tipo de situação a gente precisa ter um pouco de ganho de mundo, sabe? Vivência. Pra aprender a lidar... Pra aprender a lidar com não, precisa não. Sei lá, meu velho, na próxima. Quem sabe tu dá mais sorte. Tenta melhorar a tua lábia. Sei lá, tenta fazer diferente alguma coisa. Ou, sei lá, aquela menina ali mesmo não era. Ou aquele cara ali mesmo não era. Passa pra outro, bola pra frente. Eu vejo uma porção de jovens, eu fico me questionando, porque, claro, eu tenho um problema geracional porque eu sou de outra geração. Mas eu fico pensando, onde que os jovens hoje passam por esses processos que eu passei enquanto eu era jovem, porque deve existir, né, esses lugares, né? Porque era uma coisa muito louca a minha geração, gente, né? Ficava com um, ficava com o outro, a menina ficava, porque a amiga a amiga dela ficava com o cara que a menina estava ficando, e tinha todo tipo de estresse, e isso tinha muitos problemas, que nem eu disse, deixou muitas celeumas, porque a gente não sabia lidar com tudo isso, mas ao mesmo tempo também gerou, pelo menos no meu ciclo ali, uma resistência a uma série de frustrações, e nós tínhamos, pelo menos, isso é uma avaliação muito tosca minha, um pensamento mais progressista em relação ao mundo. Os nossos pais eram extremamente conservadores, entende? Nem todos, mas a maioria de nós tinham pais conservadores. Então, para nós, aquilo ali, sabe, a gente ainda fica, às vezes eu fico aqui em casa comentando com a minha companheira, imagina se tivesse telefone celular filmando as coisas que nós fazíamos na nossa época. Né? E eu não quero aqui dizer que agora é melhor ou antes era melhor, não é isso. Eu imagino que isso deva acontecer. E aí eu tenho um problema geracional que eu não sei como é que essas coisas acontecem. O que eu tô aqui defendendo é que essas coisas, esse tipo de socialização, esse tipo de resistência à frustração, tem que acontecer. E os meninos têm que aprender a lidar com isso, porque primeiro reconhecer a sociedade como uma sociedade estruturada, né, a partir da propriedade privada que tornou a mulher propriedade privada do homem. Então nós temos que reconhecer isso enquanto homens e tentar se desconstruir nesse sentido, né? Não é fácil, né? Eu luto contra isso diariamente e vivo resvalando, né? Imagina quem tem realmente um pensamento mais conservador. Agora, para não ficar mais tão longo o nosso papo aqui, que eu acho que o fundamental eu já consegui conversar nesse nosso papo de hoje. O fundamental, gente,
Entendeu? Assim, ó, não dá pra ficar relativizando o caso de estupro. O caso de estupro, a justiça burguesa toda é muito complicada. Os casos de estupro para a justiça burguesa são ainda mais complicados. Porque vejam, uma esposa pode ser estuprada pelo marido. Como que a justiça burguesa vai provar isso? Não é necessário que, que a esposa esteja embriagada, não é necessário que fique hematomas pelo corpo, qualquer coisa do tipo que justifique. E basta simplesmente os dois se deitar na cama e a esposa olhar para o marido e dizer, não quero. Se o cara forçar a barra, é estupro. Então é um caso muito delicado para a justiça, e por isso que, nesses casos, especificamente, não pode comparar, por exemplo, lá com o caso do Lula. Lá o caso do Lula foi a justiça burguesa moldando o processo para defender os interesses da classe dominante, que era de condenar o Lula. Agora é exatamente o mesmo processo. A justiça burguesa toda enviesada, uma disparidade de armas, criando subterfúgios, moldando o processo para defender os interesses da classe dominante, ou seja, para defender os interesses de quem tinha poder econômico no momento, a classe dominante. Não interessa a postura da vítima. Se ela era ela estava se aproveitando, isso ou aquilo. Entendeu? Tudo isso é irrelevante. Tem o sêmen do cara, tem o depoimento do taxista, tem o depoimento dela. Tem a mentira dele, tem as câmeras que sumiram, deu. Pronto. Se já tem tudo isso, já é suficiente pra gente, primeiro, ficar do lado da vítima. E segundo, então, que ele se defenda na justiça burguesa. Agora, eu acho que a gente tem que... Sabe quando... Eu achei que eu tinha que fazer esse vídeo porque, assim, ó, não vi mulheres comentando, defendendo o agressor no meu vídeo. Vi uma que tinha maior pinta de fake. Pode ser que não seja eu esteja mordendo a minha língua aqui, mas uma só e tinha meio que cara de fake. Geralmente as mulheres estavam defendendo a vítima. E é complicado para os homens falar alguma coisa porque não tem lugar de fala. Por isso que eu estou dizendo, eu estou falando aqui do lugar de fala do homem. Tá? E de fato é complicado mesmo falar. E também tem aquela coisa de biscoiteiro, não sei o que. Não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo, tá? O objetivo é porque a gente tem que combater essas questões que parecem, assim, um corporativismo. E agora sim eu encerro o vídeo de hoje. Por que corporativismo? Porque muitos meninos estão justificando a atitude do rapaz porque já se viram ou se imaginaram em situação parecida e acham que aí a menina estava se fazendo e que, não é bem assim. E aí rola um corporativismo. Mas olha só, ela foi até certo ponto, fez tudo isso comigo, me deixou de tal jeito, não sei o que, e depois mudou de ideia. Mudou, velho, e aí? Aguenta, porra! Vai pra casa e se alivia, sei lá. Entendeu? Mas não, tenta depois. Então aí eu acho que rola numa situação dessa, sabe? Porque eu, parando pra pensar sobre tudo isso, eu presenciei situações dessa, com amigos e coisa assim, de relatos, sabe? De cara de forçar a barra com namorada e coisa assim, de contar assim, e de se achar certo, ela fez tudo isso, chegou na hora, como assim não? Como assim não, cara? Não. E é isso, tá, gente? Então, assim, eu fiquei triste de ler algumas coisas e por isso eu achei que a gente precisava falar disso hoje, tá? Então, semana que vem, no final, eu leio aqui eventuais perguntas que vocês tenham deixado aqui, superchat, coisa assim que vocês tenham deixado hoje. Se alguém não deixou o like, não compartilhou o link da nossa live, faça isso agora. Lembrando mais uma vez, todo o conteúdo aqui é um oferecimento dos nossos apoiadores. Se você puder, seja um apoiador do canal também. Tem aqui a xicrinha, ficou bacana, né? É uma maneira de ajudar o canal também. Tem aqui o link do Mercado Livre para comprar. Tá aqui no comentário fixado. Valeu, moçada. É um assunto delicado, complicado, não gosto de falar, mas eu me senti incomodado com a reação do corte da live e achei que eu precisava falar essas coisas aqui com vocês hoje. Valeu? Até a próxima.